Bom, voltando aqui para o seminário, tem uma segunda apresentação, também já sei, Bogado, que tem que ser curto aqui, então vou rapidinho, por gentileza. Já deve estar começando a abrir ali. Acho que já abriu na segunda. Volta, por favor. Acho que isso. Aí, no maiorzinho. Bom, eu juntei alguns slides. Eu confesso a vocês, não sou especialista de pirólise, tá? Eu sou especialista, de certa forma, de biomassa. E sou muito animado com o tema da biomassa. Pirólise, para mim, é uma tecnologia que está me sendo apresentado. Eu estudei pirólise no doutorado, que minha tese de doutorado foi o uso do solo e biomassa e ciclo do carbono, e fazia um estudo de caso para a Amazônia, com vários usos do solo. Num bom tempo da minha tese, eu defendi em 94 na França, eu fiquei estudando o processo de produção do carvão vegetal da Vale do Rio Doce, porque era uma maneira da gente ter, supondo que aquela floresta fosse de reflorestamento, como era o objetivo, a gente teria um ferro-gusa, um ferro-liga mais friendly para o ciclo do carbono e poderia ser uma opção. Chegou um certo momento que chegou um paper na minha mão, que veio de um grupo francês, que fazia a análise de todo o processo de produção do carvão vegetal e pegava tanto o momento da pirólise quanto o momento final de queima. E aí haviam vários gases que saíam daquela transformação, que eram gases de efeito estufa também, que não só o carbono. Então, a fotossíntese só não compensava todos os gases que eram emitidos, e quando a gente transformava para o Global Warming Potential, que era o comparativo dos vários gases, acabava que aquele processo de produção de carvão vegetal, ele não era tão friendly assim. Lógico que eu estou falando de 94, de lá para cá o processo de pirólise evoluiu e várias coisas aconteceram. E aí, o que eu fiz? Eu estava faltando 2 anos para terminar a tese, eu parei um pouco só de estudar aquele, passei para os vários usos do solo, incluindo mudança para pastagem, etc., para poder ter uma solução que eu não chegasse no dia da banca e passasse uma vergonha dizendo que eu era completamente sustentável, quando na verdade eu não era. Então, eu recuei um pouco e agora me é dada essa oportunidade de contribuir junto com vários grupos de pesquisa, os da professora Elba, os da mecânica, e outros que vão se juntar a nós, da química, logicamente, para esse tema. Então, por favor, pode evoluir aí. O IVIG, que eu colaboro com eles, foi, como eu já informei, foi criado em 99, e desde a raiz de criação do IVIG, ele foi criado com base em biomassa. Então, chama atenção, esse grupo que foi formado antes de eu retornar, né, pelo professor Pinguelli e outros que se juntaram, teve um passado muito importante com o tema do biodiesel. Então, muito estimulado pela FAPERJ também, porque boa parte dos testes de biodiesel do Rio de Janeiro e do Brasil foram feitos por esse grupo, misturando com outros colegas aqui da COP, ou do Centro de Tecnologia também, porque o pessoal da Escola de Química também colaborou muito com a gente. Então, nesse arranjo, pode evoluir, por favor, a gente se meteu com vários outros assuntos, que não só a biomassa, como eu citei aqui o caso do biodiesel com várias gorduras, mas também fizemos biogás, se metemos com outras coisas de resíduos, Hilton colabora com isso já há muitos anos com a gente, e outros estiveram aqui. Teve um projeto da FAPERJ com biodigestor, que a gente ainda tem aqui perto do hangar, que foi financiado pela FAPERJ. Tivemos vários APQs da FAPERJ vinculados com o tema do biodiesel, até chegar a uma patente de biodiesel de esgoto, que a gente tem ainda uma planta aqui em Alegria, mas que não está mais funcionando, mas se precisarem a gente retorna, tem a patente, sabe fazer. O Giga é o meu feiticeiro principal de biodiesel. Teve inclusive uma derivação de produzir biodiesel enzimático com os chineses. A gente tem essa planta lá no IVIG, em parceria com o pessoal da Engenharia Química, e que, eventualmente, havendo um retorno do tema, eu costumo brincar de dizer que o presidente que foi eleito é o presidente que eu conheci que mais gostou de biomassa nesse país. Tanto que ele já era um cara que gostava de uma cachaçinha e de um uísque, logo depois que virou presidente pelo primeiro mandato. Mas se a gente pegar o programa do biodiesel, nasce no período do governo dele. E depois, não que não houvesse biodiesel antes, mas foi extremamente estimulado para chegar ao B5 e o B10. O etanol,
Eu já ia nos congressos anteriores e era bem recebido, o etanol sempre foi um programa muito bem desenvolvido, mas foi aperfeiçoado. A gente chegou na segunda geração e a professora Elba Bon, que aqui não está, mas que construiu um laboratório ao lado do nosso, também com o apoio da FAPERJ e outros, para o desenvolvimento do etanol de segunda geração, e a gente fez questão que ficasse dentro do IVIG para juntar biodiesel com etanol. O único lugar do Brasil que tem gente de etanol de segunda geração e biodiesel um do lado do outro é ali no IVIG. Essa professora, inclusive, não é do Centro de Tecnologia, é do Instituto de Química, mas a gente fez questão de juntar esses dois grupos. O que aconteceu foi que depois de lá para cá, isso não só no governo anterior, mas alguns outros, perdeu o estímulo à biomassa como fonte de energia. Então, ela continuou funcionando do ponto de vista de modelo econômico, é o caso do etanol, do ponto de vista de exigência do biodiesel, mas as pesquisas, se não encerraram, ficaram a meia bomba, ficaram muito mal posicionadas e a gente está perdendo uma oportunidade gigantesca, porque o Brasil mostra isso todo dia na produção agrícola, com várias variações, e hoje, inclusive, a gente tem que se pegar por isso para não perder esse passado de êxito. Chegar em uma conferência internacional e falar que é um brasileiro e trabalha com biomassa, você é tratado como um jogador de seleção. As pessoas entendem que você vem de um país de excelência da biomassa. O programa de biocombustível mais bem sucedido foi o etanol da cana-de-açúcar. Hoje já ultrapassado volumetricamente pelo etanol de milho dos Estados Unidos, que é mais ineficiente que o nosso. Então, eu vejo agora uma oportunidade, tanto a nível federal quanto estadual e aos municípios, para que a gente evolua nesse processo da pirólise, que é um processo interessantíssimo e que a pergunta já foi feita, por que no Brasil a gente ainda não tem coisas de grande porte? Eu acho que é só uma questão de estímulo, porque tem capacidade técnica, tem oferta de biomassa e outras fontes que são poluidoras. Então, avança um pouquinho mais, por favor. Isso é só para mostrar que, de fato, a gente, em 2004, 2005, já se fazia esses testes com a Conlurb de teste, chegamos a fazer até testes de uso de locomotiva na Vale, com 20% até 100%, enfim, para poder não perder a garantia dos motores. Isso a gente foi acompanhando, e quando a gente chegar na figura do bioóleo, a gente vai precisar muito da mecânica, não só da química. A gente vai ter que ver os efeitos desses combustíveis que a gente vai produzir nos motores. E aí volto a chamar a atenção do nome do professor Belchior, que vai ter que contribuir como um dos patronos desse projeto no momento de entrar no motor, para ver durabilidade, eficiência energética, emissão de gases, que são coisas que vão ter que ser testadas. Por favor. Aí tem várias gorduras que a gente usou, várias, aí não está só o esgoto, mas tem várias gorduras que a turma foi trabalhando, né, Giga? Lembra desse slide, Giga? Você que fez, não é? E, por favor. Essa planta piloto, Giga, está guardadinha, né? Essa é a primeira? Essa é que a gente... Na xistoquímica. Foi antes da gente construir o espaço. Foi aquele lugar lá que você botou esgoto lá dentro e depois o pessoal queria te matar. O Cajaíba conta uma história que eles, quando tinha planta lá, levaram o esgoto lá para produzir biodiesel, e quando chegou na segunda-feira de manhã, o laboratório dele fedia e os pesquisadores não podiam entrar e ele queria matar o Giga. Ele só me contou rindo porque já não estava mais lá nesse período. Mas, bom, então tem um histórico Chegou um momento que a gente teve quantas plantas? Sei lá, umas 6, 7. Ainda tem ainda um monte lá. Mas vamos avançar, por favor, que a gente tem pouco tempo. Aí, gente, olhando, eu estou me concentrando na biomassa, entendendo que os colegas que vão mexer com plástico, que vão mexer com outros resíduos, como até pneus, que é muito uso, né? Até essa máquina chinesa que a gente está comprando, eles apresentam com os pneus, né? Que são, pelo que eu entendi, tem mais carbono, são melhores aí para a parte dos combustíveis. Mas eu acho que para o biochar a gente tem que concentrar na biomassa. Estou errado? Eu acho que é isso. Acho que vai mais para o que for. Então, na biomassa, vocês não vão conseguir ver, mas o que eu chamo a atenção nessa brincadeira, a biomassa é mais ou menos 9% na composição de energia do mundo.
é a principal fonte renovável de 12% do total, 12 a 12,5% das energias renováveis na matriz energética mundial, que, como vocês sabem, é basicamente combustível fóssil. Na biomassa tem um condicionante. Boa parte da biomassa vem da lenha. A lenha ainda tem uma presença muito grande. O lignocelulósico é muito presente. E isso é importante a gente olhar, porque boa parte do lignocelulósico ainda está em um processo de baixíssima eficiência, que é a queima a céu aberto ou a queima, enfim, para a cocção de alimentos. Inclusive o Neilton e o Márcio Giannini, né, que é do CEPEL, mas que também é pesquisador nosso, trabalham com um grupo só de pobreza energética e se preocupam muito com a falta de energia ou com a qualidade da energia que é entregue, e eu acho que a pirólise, dependendo dos tamanhos e da forma como venha a ser organizada, ela pode ajudar muito a melhorar a segurança energética de comunidades rurais. Porque a gente vê, mesmo no Rio de Janeiro, Sérgio, uma coisa importante que a gente está vendo é que quando a gente bota o DEC e FEC no meio rural, o DEC é a duração da falta de energia e o FEC é a frequência da falta de energia. Tá? São usados no setor elétrico para avaliar as empresas de energia. Quando a gente está trabalhando agora com um projeto do meio rural do Ministério da Agricultura, a gente tem um só que está olhando o DEC-FEC, como é no interior, porque a gente sabe que o camarada, para poder passar de uma produção agrícola para uma produção de um beneficiado, ele precisa mais da energia. Até chegar ao nível de refrigeração, ou embalagens a vácuo, ou de aperfeiçoamento e ganhar valor nesse produto, ele precisa disso. A gente já recebeu aqui um produtor de escargot, aqui no Vale de São José, há uns anos atrás, e que ele fazia um trabalho extraordinário, inclusive trazendo matrizes de escargot da França, e quando chegava no momento da produção final, ele faltava energia da antiga Ampla, que hoje é Enel, de uma maneira tão frequente que ele perdia toda a safra deles de escargot. E ele queria que a gente fizesse um projeto de P&D para corrigir aquilo ali. E não era muito trivial. Então, a produção do que vier de energia do nosso pirolizador, nesses resíduos, pode ajudar como uma proteção na geração distribuída. Então, vamos avançar ali, por favor. O Bogado já veio me chamar a atenção aqui. Esses são dos outros temas. 11h30, peraí, que horas são? Estamos de 10 minutos. É isso, Bogado? Tem 10 minutos? Então está muito bom. Biomassa no mundo já não vai dar para eu ler mesmo, mas, em todo caso, o que eu queria chamar a atenção de vocês, e aí vou chegar mais pertinho para poder ler, é que boa parte da biomassa, e é em torno de 30% a 35% do que é produzido, é o que a gente chama de moderna biomassa. A antiga ainda está para cima, tá? Então, biomassa para produção de eletricidade ou biogás vindo de resíduos, biomassa como calor na área residencial, com biogás também em residências, e para combustíveis rodoviários, que é o caso. Então, esse papel da biomassa moderna ainda tem muita coisa para crescer. É lógico que, muitas vezes, ela evolui do ponto de vista da transformação e não evolui do ponto de vista da oferta. E isso cria problema, inclusive, provocando desmatamento ou na briga entre alimentos e produção de comida. Então, energia ou alimento? A gente tem que tomar muito cuidado, por isso a gente está centrando fogo no resíduo e não na produção da biomassa em si. E aproveitar esse que já sobra e não é utilizado. Então, pode evoluir, por favor. Aí tem um monte de sopa de macarrão, mas eu só ia chamar a atenção que nessa convenção, nas rotas convencionais, a pirólise já aparece e vem ali uma série de oportunidades que a gente vai ter, seja de calor de processo, seja do gás de síntese, seja de outras coisas e dos combustíveis que a gente vai ter, e do biochar também nessa ponta. Pode evoluir, por favor. Aí só essa transformação já na pirólise, né, onde a gente vai ter gases não condensáveis, água, aí o Henrique conhece mais do que eu, orgânico, biochar, cinza. Então, isso tudo a gente vai estar, né, e volto a agradecer a FAPERJ ter essa oportunidade de fazer essas conversões. Aí o planejamento, no momento que chegar a planta, eles vão tratar com cuidado, né, para saber que tipo de resíduo que a gente vai colocar, que a gente vai ter em abundância, para não ficar variando muito o processo, e aí quem quiser se juntar. Eu pensei, num primeiro momento, usar as podas de árvore daqui do fundão.
Isso foi o que eu pensei, porque a prefeitura já tem uma demanda, já paga um serviço, e ele não pagaria e teria um resíduo um pouco na conta já tão apertada da universidade para fechar as contas. Mas, se a gente tiver abundância de plástico, talvez seja o caminho. Se a gente tiver abundância de um outro, a gente pode ir para um outro caminho. Mas a gente tem que ver o que a gente vai ter abundância, porque a biomassa, que aí é um tema que eu conheço, muitas vezes se morre na praia, porque as pessoas supõem que tem a tal da biomassa e depois não tem. Aquino lembra disso, né, Aquino? Aquino me ajudou a implantar um projeto com a Universidade do Amazonas há muitos anos atrás, a 1.200 quilômetros de Manaus, no Juruá, e que o princípio era o seguinte: a gente ia produzir óleo vegetal e ia botar no motor Elsbeth, que era um motor que ia usar in natura e eu não precisava produzir biodiesel. Isso foi de 96 até 2000 e pouquinho, quando saiu a primeira safra, 2002, né, Aquino? Com o recurso CNPq, depois ANEEL, etc. E aí, quando a gente conseguiu resolver um problema seríssimo que era, a gente não queria cortar a floresta, a gente queria usar frutos. A ideia era proteger a floresta amazônica e usar o setor de energia como uma saída. A gente chegava na comunidade e falava assim, eu cheguei no Amapá, Rondônia e outros lugares, olha, como é que você tem energia aqui? Aí o cara dizia, não, eu fico a maior parte do tempo apagado, de vez em quando vem um político, paga alguma quantidade de óleo e eu gero 6 horas, 4 horas por dia. Falou, então fazer o seguinte, primeiro nós tentamos Buriti no Amapá. Buriti tem assim, parece um cultivo homogêneo, você vê várias plantas iguais numa área inundada no Amapá. Então será que você não sobe para pegar o Buriti e aí você entrega para nós a semente, a gente espreme, te devolve em 12 horas de energia, 13 horas de energia por dia, isso vai ser maravilhoso, etc. Isso o camarada deitado na rede ou sentado nos ouvindo. Chegava um momento, depois de ele nos ouvir educadamente, ele falava assim, vem cá, mas eu ganho quanto? Você está levando alguma coisa, você é pesquisador, tu tem teu salário. Se tu quer que eu suba na árvore, tu vai ter que pagar. Ah, mas só a troca de energia. Não, a energia não resolve. Ele falou assim, se ficar sem energia, eu já estou acostumado. Eu não preciso ter energia. Eu já me viro com o que tem aqui, prefiro receber o que o político me dá. Então, no projeto já com a Aquino, a gente aperfeiçoou. Separou um dinheiro para comprar a primeira safra. E aí se comprou 30 toneladas de andiroba. Quando comprou as 30 toneladas, e aí a Universidade do Amazonas montou uma super área de produção, produziu mais ou menos umas 8 toneladas de óleo, né, Aquino? Quando saiu as 8 toneladas de óleo, o óleo tinha um valor de mercado de cosméticos e de outras coisas muito maior do que o óleo diesel, da época que era em torno de R$ 2, R$ 3. Então, deixamos a cooperativa vender a 10 e começamos a trabalhar com resíduo. Falou, vamos ver se a gente não bota num gaseificador, etc. E nosso tempo também foi acabando. A gente chegou a estimular a USP a colocar lá o motor com a Suani, mas não deu tempo de chegar o gaseificador. Eles até compraram o gaseificador pela FINEP e depois, quando foi para transportar para o meio da Amazônia, estava em época de águas baixas, tinha que prestar conta para a FINEP e botaram num outro lugar que não teve a biomassa e o gaseificador ficou lá como uma espécie de um santo, de um negócio que o pessoal visitava, mas não gerava energia. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa coisa de ter a oferta da biomassa, senão a gente cria um problema com o que for. Então, meus amigos aqui, que têm um esforço grande aqui na produção com coco, né? E estão aqui com esse tipo de resíduo, que pode ser útil no interior. Então, eu volto a chamar a atenção desse ponto, que eu não vou me dedicar tanto na transformação, sei que vai ter gente muito mais competente que eu, mas na oferta me preocupa. E aí vamos para a saída, por favor. Bom, já que eu posso ter o biochar, é que o Daniel já falou muito bem dessa oportunidade com fertilizante, que eu acho que vai dar um vínculo bem interessante, além de produzir um bioóleo que pode ajudar a segurar mais, enfim, a geração de energia nessas comunidades do interior que têm dificuldade em ter energia de boa qualidade. A gente, inclusive, no projeto vai ter um gerador de ciclo diesel, mas eu não sei se esse tipo de coisa que vai sair é para ciclo diesel. Eu acho que ele é mais parecido com a nafta do que com... Acho que a gente vai mais para um gerador de gasolina do que para um gerador desse tipo. Mas isso a gente vê mais para adiante. Por favor, pode evoluir. Aí, eu chamo a atenção... O Bogado me passou um paper ontem, que era o que eu estava procurando. Infelizmente, não deu tempo de eu botar aqui para você os autores. Mas, se a gente olhar pelo ciclo do carbono,
a gente pode ter uma relação interessante com a entrada da pirólise em quantidade, porque a gente sabe que os resíduos, enfim, de combustível fóssil já significam emissões, e aí mais ou menos uns... Eu acho que hoje deve estar em 7 gigatoneladas de carbono as emissões de combustível fóssil, não pegando o peso do oxigênio, só o peso do carbono. E somado com o uso do solo, desmatamento da Amazônia que cresceu e outras coisas mais, a gente chega perto de 10. Aí, como está entrando 3 na atmosfera, meu problema não é eliminar os 6 ou 7, eu tenho que eliminar os 3 que estão indo para a atmosfera. E todos esses esforços de Paris, todos esses esforços recentes das conferências, e que a gente acompanhou pelo professor Pinguelli há algum tempo, são muito pequenos para dar resultado no ciclo do carbono. A gente não está conseguindo nem arranhar o ciclo do carbono, a gente continua aquecendo, já estamos 1,1 grau a mais, caminhando para 1,5, vamos chegar a 2, e a gente está mais preocupado hoje com vulnerabilidade e adaptação do que mitigação. Então, a pirólise é uma ótima oportunidade, se ela, de fato, der solução para alguns que vêm do combustível fóssil e para outros que vêm da biomassa, desde que a gente faça uma análise de ciclo de vida que a gente vai ter que fazer nesse projeto. A gente tem que incorporar mais o pessoal da engenharia de produção e outros que gostam desse assunto de análise de ciclo de vida. Porque senão a gente vai estar imaginando que vai estar melhorando e eventualmente não vai estar. Então tem que acompanhar o início e o fim dessa brincadeira, para que de fato a gente comece. Aí, Bogado, aquele nosso projetinho lá da MRN, a gente fez um projeto ano passado para a mineradora Rio do Norte, que vários aqui que estão no grupo participaram, e que o problema dos caras é o seguinte, eles cortam 500 hectares por ano para produzir a bauxita. No meio da floresta amazônica, devidamente autorizados pelo IBAMA e pelo ICMBio, e depois fazem a recomposição florestal para aquilo voltar. Uma parte da biomassa de valor comercial é vendido. E eles não, inclusive, eu acho que o recurso nem vai para eles, vai para um fundo, para alguma coisa lá que o Vale querem estimular a comunidade a ter um legado de quilombolas e pessoas da região, isso foi um pouco o que a gente estudou. Então, uma das hipóteses seria eles aproveitarem essa biomassa, colocando uma unidade de pirólise que teria biomassa em grande quantidade, gerando energia para si. Aliás, dentro do ciclo do carbono, a MRN tem que compensar as suas emissões, porque hoje, por enquanto, ela não é nem interligada, então ela tem uma planta que melhora um pouco a bauxita antes de exportar, e isso dá emissões de carbono, que até 2038 daria uma necessidade de compra de crédito de mais ou menos uns 100 milhões de reais. Esse da floresta ele não pode usar, porque, de fato, ele tem que reflorestar por obrigação legal, mas se botar uma planta de pirólise de um certo tamanho, você encontra uma solução e ele ainda vai ter o biochar, ainda vai ter coisas que podem ser úteis. Então, não vai ter problema de oferta de biomassa, vai ter problema sim de adequar, e aquilo que a gente fizer aqui, a gente vai reproduzir para outros cantos. Eu acho que é um pouco essa a nossa obrigação, é tentar calibrar o melhor possível dentro dos melhores pesquisadores, que eu sei que a gente tem aqui no CT e outros colegas que estão em outros centros de pesquisa do Rio, de outros lugares do Brasil e até do mundo, para quem entender depois. Então, vamos rapidinho para acabar, que eu já falei demais, por favor. E aí, isso pode tudo calibrando para ser mais emissão se a gente não fizer a classificação direito, ou pode evoluir. Pode também, bom, volta só no anterior, ou pode sequestrar. Se a gente fizer de um jeito organizado, o resíduo vai voltar, a gente vai reduzir a emissão de combustíveis fósseis, a gente vai ter mais fertilizantes, a gente pode ter um processo, inclusive, positivo, ajudando na transição energética e outras coisas mais que a gente tem que ter, e o Rio de Janeiro tem tudo para liderar essa brincadeira. Então, muito obrigado, é isso. Eu vou tentar fazer uma pergunta bem curta, né? Mas eu fiquei... Primeiro, parabéns, Marcos, pela apresentação. E eu fiquei muito interessado, porque um outro meu chapéu na UERJ é na diretoria de estudo estratégico, que trata do processo de interiorização da universidade. E aí eu fiquei muito interessado, quando você falou a experiência lá no norte do país, né? Se essas indústrias, né, de pirólise, elas podem ser implementadas em municípios, e qual seria o
tamanho a área econômica, principalmente na nossa região rural, né? Dentro desse modelo que vocês estão desenvolvendo aqui, qual é a possibilidade de replicar isso nos municípios em escala factível economicamente, e se isso seria feito pelo setor privado ou se o próprio município poderia ter suas plantas de pirólise? Excelente pergunta, Guiberto. Na verdade, o projeto, eu vou passar para o Bogado detalhar, ele objetiva cidades de 50 a 100 mil habitantes no seu final. Mas, com essa unidade de 1 tonelada, que a gente pode ter outras, a gente pode fazer isso de maneira mais calibrada, de acordo com a população e com o resíduo. Eu acho que vai dar um samba bem interessante. Você tocou no ponto-chave do nosso projeto, como o Marcos acabou de falar, e ele falou sobre o DEC. Eu vou falar na minha rápida apresentação depois. É uma vergonha nacional no interior a falta de energia. Então, esse é um dos objetivos do projeto, e a gente vai estar falando mais sobre isso aqui. Você tocou num ponto fundamental, é isso mesmo, e a pirólise vai ajudar bastante nisso.